Boa noite, boa noite a todos. Mais uma vez ao vivo pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade e mais uma live. E hoje mais um livro de Emmanuel por Chico Xavier, o livro Encontro Marcado. Vamos aguardando o pessoal entrando ao vivo. Nossa exposição já está no ar. E vamos mais uma vez fazer a nossa exposição a partir daqui. Pessoal que vai chegando. E nesse meio tempo a gente vai falando sobre o tema de hoje, o livro Encontro Marcado, de Emmanuel por Chico Xavier. Boa noite, Carla. É muito bom ouvir mais uma palestra. Nós que agradecemos. Agradecemos estar junto aqui nesse momento tão legal. Boa noite, Drica. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sejam todos muito bem-vindos. Ao vivo é assim mesmo, né? Palestra espírita de hoje, Encontro Marcado, livro de Emmanuel por Chico Xavier. Sexta-feira, dia 22 de maio de 2020. Em meio a tudo isso que a gente está vivendo, as nossas exposições a partir daqui da minha casa, estou fazendo as exposições, estou fazendo exposições para outros centros espíritas também, para outras sociedades espíritas também, a partir daqui. É muito legal estar com vocês. Boa noite, Raquel. Sejam todos muito bem-vindos. E a gente abre também, hoje, se você quiser fazer alguma pergunta referente ao tema, referente ao livro, as perguntas todas são bem-vindas. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Lisane. Legal que vocês estão todos aqui com a gente. É legal abrir a live assim, já tá cheio de gente aí olhando esse trabalho que a gente está fazendo, né? Maurício, boa noite, meu amigo. Estamos juntos novamente, que assim seja. Ontem eu estava acompanhando a do Maurício. Ele também estava fazendo a live da Sociedade Espírita lá de Pantano Grande. Legal estar aqui com vocês, gente. Então, como está todo mundo aí já, e estamos dentro do nosso horário, a palestra de hoje, nessa sexta-feira, boa noite, João Lauro, é sobre o livro Encontro Marcado, livro de Emmanuel por Chico Xavier. E para que a gente possa se harmonizar, para que a gente possa começar de verdade esse trabalho, eu vou pedir para você, aonde você está, na sua casa, no cômodo que você estiver, que neste momento você tire alguns segundos para que você possa se harmonizar. Descruze pernas, descruze os braços. Se quiser fechar os olhos, feche os olhos, que a gente vai fazer a prece de abertura para que a gente possa fazer o nosso trabalho na noite de hoje. Amigo Jesus, mais uma vez estamos juntos em Teu nome e também buscando a inspiração da Tua vida para que a nossa vida, para que a nossa jornada humana seja um pingo, um grãozinho de areia, uma gota no oceano do que foi a Tua obra conosco. E para tanto, pedimos a você, aos nossos amigos espirituais que estão conosco, que estão com vocês, na casa de vocês, que estão sempre junto na jornada de vocês, que possam nos iluminar nesse trabalho, nessa noite de hoje. E que todos nós possamos pegar um quanto dessa energia toda e trazer para o nosso coração. Amigo Jesus, fica conosco durante este trabalho. Que assim seja. Bom, gente, mais um livro de Emmanuel. Eu sou fã do Emmanuel. Tem uma linguagem bem
bem desafiadora muitas vezes quando a gente começa a ler, e confesso que lá no início da minha jornada, né, nessa seara do Espiritismo, os livros de Emmanuel era uma coisa meio complicada para mim. E eu tinha algumas dificuldades, assim, porque realmente o vocabulário é um vocabulário muito denso e rebuscado, que inevitavelmente, quando, até hoje, inclusive, quando a gente lê alguma palavra assim nesses livros, e esse livro é a terceira vez que eu estou lendo ele, e se não me falha a memória, eu já fiz essa exposição lá na nossa casa, e hoje estou fazendo de novo. E é incrível, quando a gente lê um livro como esse, e a gente lê uma, duas, três vezes, sempre tem algo diferente. Pode parecer bobagem assim, mas se você lê um livro uma, duas, três vezes, você vai notar isso, você vai entender isso. Sempre tem alguma coisa que passou despercebido por nós e que a gente vai depois entender a profundidade, a gente vai entender a mensagem, ou vamos ver essas mensagens de uma outra forma. E eu separei, porque esse livro do Emmanuel, assim como o outro da semana passada, que está aqui, o Alma e Coração, eu estou com eles aqui também, Alma e Coração e Encontro Marcado são livros que têm verbetes, são passagens. E nesse livro Encontro Marcado são 60 passagens diferentes, e eu vou falar alguns temas para vocês desses pequenos verbetes que tem realmente uma compreensão muito bacana. A face oculta, a favor dos desencarnados, adivinhações, aflição vazia, e assim vai. São 60 conteúdos diferentes, e é muito interessante que a cada conteúdo... Boa noite, Clair. A cada conteúdo vem uma explicação, vem uma profunda reflexão sobre aquilo que se fala e aquilo que se leva ao conhecimento das pessoas. Tanto Alma e Coração quanto o Encontro Marcado são livros da década de 60, quando lá no início da jornada, já com grande expressão de Chico Xavier. E Emmanuel foi o espírito que ficou com ele durante toda a vida, foi o mentor dele nesse período todo em que ele esteve aqui com a gente. Gente, e olha só, esse livro é muito interessante. Eu sou apaixonado pelas obras de Emmanuel, e o que eu separei aqui para vocês, alguns capítulos só, né? Tomara que eu consiga dissertar sobre todos eles de uma forma muito contida, né? Mas o primeiro capítulo que eu trouxe aqui é Ante as Crises do Mundo. Tema: comportamento individual perante as crises da sociedade humana. Gente, a gente está falando do livro Alma e Coração, se não me falha a memória, 58. Então eu vou ver aqui para a gente falar certinho, né? E sim, é 58. É 58. Então esses livros são contemporâneos. Nós estamos falando lá da década de 60. Olha só, eu vou pegar só a parte de baixo, que é o encerramento do texto para a gente ter ideia. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto assim de tranquilidade e socorro. O deserto é, por vezes, imenso. No entanto, bastam algumas fontes isoladas entre si para garantirem a jornada segura através dele. Na ausência do sol, uma vela consegue acender milhares de outras, removendo o assédio da escuridão. Boa noite, Marcos. Bom trabalho, irmão. Gratidão. Tamo junto. E olha só, o que deixa claro essa passagem, esse texto, ante as crises do mundo? Eu anotei algumas coisas aqui, porque muitas vezes nós nos distanciamos de uma realidade. É como se o mundo tivesse com problema e nós não estivéssemos. E o que se instalou hoje perante os nossos olhos foi exatamente isso.
que a crise lá fora, lá do outro lado do mundo, nos afetou a todos nós. Então, durante muitas vezes eu me lembro, e daí a gente vai falar de jornada humana, de experiência, que muitas e muitas vezes a gente se desconectava do problema. Por exemplo, a crise financeira, eu vou pegar um exemplo, a crise financeira lá de 2008, nós imaginávamos de um jeito. Lá os Estados Unidos teve uma quebradeira muito grande, então a gente dizia assim, não, a crise é lá. A crise estava afastada. E nós temos por premissa humana exatamente esse distanciamento de uma certa realidade. Porque o que nós estamos enfrentando hoje já era constatado desde novembro do ano passado. Então, já tem relatos e casos a partir de janeiro aqui. Somente agora que a gente está conseguindo ver a dimensão dessa crise mundial. E trazendo a reflexão sobre a crise que nós estamos enfrentando, eu trago também a clareza que o ser humano, de uma forma geral, procura se distanciar, como se o mundo fosse... Eu estou aqui, independente desse mundo. E é muito interessante porque essa reflexão, exatamente deste capítulo dessa obra Encontro Marcado, fala sobre isso. Ante as crises do mundo, esse tal do isolamento cai por terra. Cai por terra porque entendemos com clareza que sim, o que acontece lá nos afeta. O que acontece do outro lado do mundo nos afeta. A crise não é lá, a crise é aqui. A crise é de todos nós. E a partir do momento que a gente tem, dentro da nossa jornada, esse entendimento macro das coisas, a gente começa a ter uma outra visão. E olha só, é muito importante, ó. Faze-te, pois, onde estiveres, um ponto de tranquilidade e socorro. Fazendo uma analogia, Emmanuel deixa claro, pela passagem de Chico, deixa claro que como se fosse um cavalo, o mundo é um cavalo e você é o comandante deste cavalo. Você tem as rédeas deste cavalo. Então, você não está desconectado do mundo, não, você está presente no mundo, você faz parte de uma esfera geográfica, você faz parte de uma esfera familiar, aonde você muitas vezes é o condutor. Então é necessário, faze-te, ponto de tranquilidade e socorro, aonde você vai comandar esse cavalo da existência. Boa noite, Valme. Comandar esse cavalo. Imagine o seguinte, fazendo uma explanação breve, rápida e singela. O cavalo desequilibrado sai em longa jornada, correndo, e eu em cima do cavalo desesperado, sem tranquilidade alguma, me jogo do cavalo, provocando um acidente, ou até caio junto com o cavalo, porque eu não tive a tranquilidade, eu não tive a serenidade de comandar o cavalo naquele momento. E quantas vezes nós não temos a serenidade, nós não temos a tranquilidade de convocar essa serenidade para dentro da nossa mente, do nosso coração e da nossa alma, para que possamos de verdade conduzir a nossa existência. E aqui fica claro, fica exatamente claro, que é necessário tranquilidade, ponto de equilíbrio. Entenda, e entendamos todos nós, que muitas vezes o ponto de equilíbrio de uma família inteira está sob nossa responsabilidade. O cavalo é a família. E, portanto, se ele é o cavalo descontrolado, muitas vezes nós precisamos dar uma direção. Nós precisamos estar consciente dessa direção. Então, esse aqui é o 6º capítulo. Ante as crises do mundo. As crises do mundo, as crises da existência, as crises da família, as crises dos relacionamentos. Sim! Ora,
fica claro nas obras, ao longo de todas elas, boa noite, Lisete, fica bem claro que quanto mais você sabe, mais vós é responsável por aquela gestão familiar. Espiritualidade não é endereço. Muitas vezes nos questionamos sobre isso. Mas ante as crises do mundo, precisamos sim sermos pontos de referência, pontos de equilíbrio, pontos de gestão. Gestão do que está acontecendo perante os nossos olhos. E esse foi só um dos capítulos. Logo mais à frente, a gente vai falar de auxílio e esforço próprio. E na parte de baixo, a gente vai entender o quanto é profundo isso, auxílio e esforço próprio. O Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação, mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. Boa noite, Aline. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera. No entanto, deve produzir o fruto conforme a espécie que a pertence. A ostra, conquanto usufrua o agasalho da concha e se rejubile na água nutriente do mar, fabrica a pérola no âmago de si mesma. Não fujas assim a responsabilidade de pensar e realizar. Rogas o amparo da eterna sabedoria, solicitas a inspiração dos mensageiros da luz, requisitas esse ou aquele obséquio de amigos desencarnados, pede concurso incessante às forças da natureza. Não te falta o apoio do céu, todavia, não te consegue isentar das próprias obrigações. Deixando claro para todos nós. E daí fica um recado muito claro para nós espíritas. Sem dúvida nenhuma, que o auxílio vem. A tua bondade, a tua caridade será teu advogado, tua advogada em qualquer parte da tua existência. Agora, a lei do trabalho exige sim que você faça cada vez mais e melhor. Auxílio externo e esforço próprio. Auxílio sempre terás, se estiver no trabalho constante. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera, mas deve produzir o fruto. Mais abaixo, o professor explica as regras. No entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos. Então, muitas vezes nós vamos ter professores nos elucidando ao nosso redor, trazendo clareza, mas não vão nos isentar de pararmos e pensarmos sobre as coisas da nossa existência, porque isso sim, a nossa assimilação, como vemos, afinal, somos dotados do tal do livre-arbítrio para que possamos assimilar as coisas da existência. E nada pior para o ser humano do que saber que nada sabe. Admitir que certo tema não é da sua alçada filosófica, não é da sua alçada de conhecimento. E, portanto, precisa aprender. E o que temos a aprender, né? Logo mais à frente, desafio e resposta. Gente, eu tô passando assim, ó, muito rapidamente por esses capítulos, porque é um livro muito, muito, muito instigante. A cada folha, a cada letra faz a gente pensar. Tema: desafio e resposta, excelência da compaixão. À frente de quem se aproxima, compadece-te,
Somos todos alunos da escola da experiência. Cada lição conquistada resulta de esforço. Esforço muitas vezes encontra dificuldade. E toda dificuldade é um desafio. E diante de qualquer desafio, antes de tudo, compaixão é a resposta. Compaixão. Entender o que está acontecendo com o outro. Observar, mas não julgar. Como é difícil. Como é difícil olhar para as coisas e não julgar. Como é desafiador. Entender que ali do outro lado, quando você tem um pingo de entendimento, você consegue enxergar um horizonte de uma forma diferente que talvez o teu irmão, a tua irmã não consiga enxergar. A pessoa que vive, que convive com você há tanto tempo, você enxerga, mas ela não. Entendimento e observação. Observação e auxílio. Porque o trabalho, ele é incessante. Observação e auxílio. Observar que aquele irmão, que aquela irmã, que aquela pessoa que ali se apresenta para você é um ser humano em desenvolvimento, assim como você. E, portanto, precisa de auxílio, precisa de orientação. E cabe a você, que já tem um pingo de entendimento, que possa estender a mão, só observando, não julgando. Que desafio, né? Desafio e resposta. Desafio e resposta. Em torno da humildade. Humildade não é omitir-se, e sim conservar no lugar do trabalho em que fomos situados na sabedoria divina, deixando o recado claro que estamos aqui fazendo o que estamos fazendo porque tem um endereço certo, porque somos moldados, somos formados para isso e por isso desenvolvemos o que desenvolvemos aqui, por isso fazemos o que fazemos. A humildade não é omitir-nos, e sim conservar-nos no lugar de trabalho em que fomos situados pela sabedoria divina. Não tem erro de endereço. Cumprindo os nossos deveres sem criar problemas e oferecendo a construção do bem em todos e o melhor concurso do que sejamos capazes de fazer. No concurso do que sejamos capazes de fazer dentro das nossas capacidades humanas. Boa noite, Marciane. Dentro das nossas capacidades humanas, a gente vai evoluindo a cada dia. A gente vai entendendo um pouquinho mais a cada momento da nossa jornada, e nós já estamos quase no final, e eu já tinha anotado mais um monte de coisa que eu queria falar com vocês, mas pelo jeito não vai dar. Aí a gente deixa para a próxima. Porque aqui tem um outro capítulo que eu quero falar para vocês, e que veio agora para mim, que é muito, muito, muito significativo e que traz uma luz não só para mim, mas para você que está aí e que muitas vezes se pergunta se você está no caminho certo, se você está fazendo a coisa certa, se realmente é isso que você quer para a sua vida. Muitas vezes a gente é professor, muitas vezes a gente é aluno, na grande maioria das vezes a gente é aluno porque a gente está sempre aprendendo. E tem nesse mesmo livro, que eu tanto amo de paixão, tem um capítulo que é o Explicador Espírita. Ao Explicador Espírita. E aqui eu quero dedicar a todos nós que fizemos da nossa vida essa missão de explicadores espíritas. E tem várias pessoas aqui da nossa casa que são explicadores espíritas. Tem o meu amigo Marcos aí, que é explicador espírita. E a gente roda por aí com tantos amigos que são explicadores espíritas. Mas você, que está na jornada,
também é um explicador, uma explicadora espírita. Dentro da sua família, dentro dos seus amigos, você é o disseminador. Como se fosse um grande campo em que várias sementes são jogadas. E a gente precisa, pela lei do trabalho, ir lá e colocar essa semente para dentro da terra, alimentar ela, cuidar dela, zelar por ela, para que ela floresça. E todos nós podemos sim florescer na seara espírita. E no começo desse texto, na tarefa da explicação dos princípios espíritas para a mente popular, isso não cabe só a nós, cabe a todos nós, medita na importância do serviço que a providência divina te confiou. Nós fomos confiados. É muito interessante, porque muitas vezes a gente não se dá conta do que nos foi confiado, do entendimento que nos foi confiado, daquele, sabe aquele estalo que a gente tem? Cara, eu vou lá na casa espírita. Agora a gente tem as restrições necessárias nesse período, mas sabe aquele, eu vou lá, eu vou fazer alguma coisa. Esse estalo em determinado momento da tua jornada te traz a importância do serviço que a providência divina te confiou. Não te suponhas dissertando simplesmente para atender a determinado item do programa traçado para as reuniões. Sempre que te compenetres na realidade de que toda boa palavra, como toda boa dádiva, procede originalmente de Deus, carreias o socorro dos mensageiros divinos para as necessidades humanas. Talvez nesse momento, eu conduzindo o trabalho, neste momento, talvez alguma coisa faça sentido para você. No momento seguinte, agora que você já tem esse pequeno conhecimento, se você passar esse conhecimento à frente, você está sendo um explicador, uma explicadora espírita. Porque agora você já entendeu um pouquinho. E com esse pouquinho você pode ir à frente. E na sexta-feira que vem, provavelmente eu vou estar aqui de novo. E provavelmente eu vou pegar um livro que talvez eu já tenha lido. Ou um livro inédito ainda para mim. Para trazer mais um pouquinho para você. Para que você possa levar esse... E assim nós vamos fazendo uma grande corrente do bem, onde toda boa palavra e toda boa dádiva procede originalmente do nosso coração e da nossa alma. E eu espero sinceramente que esses minutos que a gente passou junto aí possam ter valido a pena para você. Que você possa tirar de hoje, desse momento, que eu e você estamos comungando, que desse momento você possa tirar uma frase, que você possa tirar uma palavra que tenha feito sentido para você nessa noite. E que essa palavra acalme o teu coração, acalente a tua alma e você possa ter dias maravilhosos a partir de agora. Muito obrigado. E, gente, para encerrar o nosso trabalho da noite de hoje, para vocês, que eu escrevi um pouquinho antes da gente estar aqui juntos. Então, você se coloque numa posição de relaxamento, se você quiser fechar os olhos para curtir esse momento. Amigo Jesus, gratidão à luz emanada a nós que somos obras do Pai. Obras inacabadas, reticentes e ainda viajores da estrada da vida. Cegos, surdos e muitas vezes desorientados. Mas garantimos com você, amigo Jesus, essa luz para nos guiar. Que possamos, na obra da vida,
fazermos a reforma íntima necessária para o nosso avanço moral. Que possamos amar nossos irmãos que já erraram muito conosco e possamos perdoar de verdade. Assim como vós, amigo Jesus, faz conosco todos os santos dias da nossa existência terrena. Que possamos emanar amor diante de tantas dificuldades, que possamos fazer mais e reclamar menos, que possamos viver a luz em detrimento da escuridão, que possamos ajudar de coração aberto sem nada pedir, que possamos caminhar mais e reclamar menos do caminho, que possamos espelhar sua obra sem questionamentos terrenos, que possamos entender seu amor, sua caridade e sua fé sem hesitar em qualquer instante. Para que tudo isso possa acontecer algum dia da nossa jornada humana, fica conosco, amigo Jesus, hoje, aqui e agora. Que assim seja. E com essa mensagem de encerramento, eu agradeço a todos vocês que participaram da nossa live, que estiveram juntos com a gente, que interagiram, e que a gente possa estar junto, se Deus quiser, na próxima semana, mais uma vez, aqui pela página da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. E que vocês tenham uma boa noite, que seja muito legal esse final de semana, que seja de muita luz, de muita paz, de muita alegria, que é isso que a gente deseja a todos os nossos irmãos, todas as nossas irmãs, nossos amigos de jornada, as pessoas que a gente abraça nesse dia do abraço, que a gente abraça virtualmente, para seguir junto, firme e forte nessa jornada. Um beijo no coração e até a próxima sexta-feira.